Agora a Leila era só pra falar do patrocínio Master, anunciar um valor astronômico. Agora, essa briga envolvendo o Dudu, ela pegar e citar o São Paulo, citar outros clubes, eu acho que também é algo tão tosco. O Dudu teve uma conduta de moleque. O Dudu, ele é talvez o protagonista da terceira academia. É o cara que muda a história do clube juntamente de outros jogadores, treinadores, né? Não, o responsável por isso chama-se Abel Ferreira. Então, quando você expõe, como ela expôs, um ídolo, um dos maiores jogadores da história, pega a história desde o início, o Dudu é um dos maiores. A coisa está feia após a treta envolvendo Dudu e Leila Pereira. A imprensa paulista detona a atitude de Dudu, que esculhambou a presidente do Palmeiras e se pronunciou sobre os xingamentos feitos a ela. Veja só. Agora a Leila era só pra falar do patrocínio Master, anunciar um valor astronômico excelente pro Palmeiras. Depois de uma década de Crefisa, Fã, patrocínios da própria Leila, agora ela conseguiu uma empresa que fez um aporte ainda maior no Palmeiras e virou Dudu e Leila, Capelani. Nossa. Olha, eu não sei qual é a opinião de vocês, tá? Mas ontem me pareceu mais um anúncio da saída da Crefisa do que a chegada de um novo patrocinador, tá? É? Foi isso que me pareceu. É porque a Leila... Mas também é, né? Mas é uma era que se encerra, mas não é, o que se encerra já foi, o que chega agora que tem que ser valorizado. Não, porque tem uma história longa da Crefisa com o clube. Você tá chegando um novo patrocinador, você tem que valorizar, parece que você tava valorizando mais a saída do que a chegada de outro. Tem uma coincidência, isso é um outro ponto. Não tô querendo te interromper, mas tem uma coincidência, que a presidente é a presidente da empresa também, né? Exato, Então, pois é, mas também acabou barrando alguns jornalistas, o que eu acho muito baixo, acabou barrando inclusive conselheiros do clube que fazem parte, querendo ou não, da instituição, que pra mim também é uma coisa que é um tanto quanto incoerente, ela que se diz tão democrática, e eu não quero ser incoerente, porque eu acho que a Leila faz bem ao futebol brasileiro e faz bem ao Palmeiras. Agora, essa briga envolvendo o Dudu, ela pegar e citar o São Paulo, citar outros clubes, eu acho que também é algo tão tosco, tão vazio, tão desnecessário. O Dudu, só pra poder fazer o resumo do que eu penso, o Dudu teve uma conduta de moleque. O Dudu não foi correto. O Dudu não teve postura de homem. Não estou falando que ele não é homem. Não vou julgar caráter índole de ninguém. Só estou falando que em relação à conduta, ele foi errado quando ele fez nas costas da diretoria que ele queria ir pro Cruzeiro. Ele não assumiu o papel que era o de homem quando ele falou e deu a palavra ao Cruzeiro que ele ia parar naquele momento. Palmeiras perdeu seu dinheiro, a Leila ficou brava com razão, mas a Leila também faltou feeling pra ela. O meu ponto de vista aqui é que a Leila ela é política. E eu tenho um pouco de ojeriza a coisa política. Quando você envolve futebol, que é um meio complicado, e política juntos, fica muito difícil. Por quê? Porque ela se manifesta de acordo com as vontades dela. Vou dar um exemplo. Quando ela era candidata à presidência do Palmeiras, ela vivia de braços dados com a mancha verde. Vamos pra cá, é carnaval ali, vamos viajar aqui. Ela foi presente, chutou a bunda de todo mundo. Aí, quando ela se interessou em fazer uma entrevista coletiva, que eu achei bacana e falei aqui no programa, só pra mulheres, super bacana. Só que quando uma jornalista foi atacada, ela se calou. E tem outros exemplos. Quando o Dudu fez o que fez nas costas dela, ela pegou e jogou o cara pros leões. Mas quando a Abel Ferreira fez lá o contrato, que até hoje ninguém mais fala sobre isso, algum nebuloso no clube, ela também se calou. Então ela vai conforme os interesses dela. O mesmo clube que o Arthur Jorge agora foi contratado. Isso. A Leila, como presidente, eu também concordo, acho que ela faz muito bem ao futebol, ela tem posições muito firmes e ela é bem sucedida fora do futebol e continua mostrando isso dentro do futebol, isso ninguém discute. Mas quando ela pessoaliza, quando ela se deixa levar pela emoção em alguns momentos, né, ainda mais envolvendo um ídolo, porque aí não tem como a gente não diferenciar. Ah, mas o Dudu tem que ser tratado como qualquer jogador. Não, desculpa, gente. O Dudu, ele é talvez o protagonista da terceira academia. É o cara que muda a história do clube, juntamente de outros jogadores, treinadores, né? Mas ele tá no bolo ali de Rafael Veiga, Abel Ferreira, Gustavo Gomes, e talvez o Dudu seja o maior de todos. Então, quando você expõe, como ela expôs, um ídolo, um dos maiores jogadores da história, pega a história desde o início, o Dudu é um dos maiores. Quando ela trata o Dudu dessa maneira, não é legal. E aí o Dudu, ao responder, ele começa respondendo muito bem. Porque ele mostra todos os seus troféus, tudo que ele representa para o torcedor, dizendo, olha o que você está desmerecendo. Só que aí a última frase, né, quando ele vai para a agressão... Não precisava. Aí sai do tom, como ela saiu também, da postura que a gente cobra e exige de uma gestora. Ela Francisco. não teve. Ela expôs um ídolo. Na verdade, Francisco... E o Dudu foi mal na resposta. O que é, Leila? Francisco. Diga. Eu não estou aqui para ser simpática. Eu sei. Eu estou aqui para ser competente. Olha! Eu estou aqui para opinar. Agora tem outro detalhe. Sabe quando também
machucou, pegou pesado pra Leila, e ninguém falou nada sobre isso até agora, aqui no programa pelo menos, quando ele elogia o Gagliotti, dizendo que era desnecessário também, pra que fazer isso publicamente? Ele quis. Aí ele foi lá e disse, o melhor presidente do Palmeiras. Aquilo... Porque a Leila, gente, ela colocou dinheiro das empresas dela no Palmeiras, ela abraçou o Palmeiras, ela se transformou em presidente. O que ela fez é magistral, é único e nenhuma mulher conseguiu isso aqui no Brasil até hoje. Fora isso, ela também tem o ego. Também tem a questão de que ela faz e ela quer ser reconhecida por isso. Não tem problema nenhum. Só que quando ele vai lá e ele diz que o Gagliotti é o melhor, isso aí pegou. Ele estava num processo ruim. Ele já tinha dito que não iria pro Cruzeiro, desistiu da negociação, do dinheiro. Ficou todo mundo a ver navios, palavra aqui, palavra ali, nada aconteceu. E ele vem e elogia, ali eu acho que também acabou. Não teve despedida, não teve nada. Me permite, esse elogio vem depois da Leila publicamente dizer, eu espero que ele seja homem e cumpra aquilo que ele fez, porque ele procurou o Cruzeiro. Que foi desnecessário. Ela expôs primeiramente. Ela colocou o Dudu contra a parede, você fala. E aí ele já estava chutando o balde. Mas vamos lá. O Palmeiras chegou onde chegou, com esse número de títulos conquistados, por causa da sequência dos dirigentes que teve. Paulo Nobre, Gagliotti e agora a Leila. Perfeito. Né? O trabalho dos três, eu acho que dá pra pegar esse... Eu já ia meter um trisal. Essa tríade. Pegar essa tríade, aí essa trinca e levantar, que esse é um trabalho excepcional, cada um na sua. Até Paulo Nobre. a relação não é boa. Não, mas a Leila com o Gagliotti é boa. O Paulo Nobre colocou muito dinheiro, que foi importante. O Gagliotti dotado de uma capacidade incrível de gestão. E o Gagliotti é uma figura muito doce. Então ele ganha os atletas e os funcionários também pela capacidade, mas pela forma de tratar. E a Leila é dura, como tem que ser, né? Porque, mulher se ficar cedendo demais, naturalmente já sofre, então ela tem que ser um pouco mais dura e tal. Erram em suas atitudes, eu acho que ela errou, o Dudu errou. Eu sou um cara que eu pago meu rancor no débito. O responsável por isso chama-se Abel Ferreira. Eita! Porque o Abel, ele nem tá aí, velho. Para com isso aí, tá de férias ainda. Conduziu não, é que mal. Eu e o Everton somos os grandes defensores do Abel aqui no programa e ninguém nega. Porque é o seguinte, o Abel, ele foi responsável por tudo isso que aconteceu com o Dudu. Porque criou um ranço com o Dudu e aí isso ele administrou mal. Porque um jogador do gabarito... Mas quem é a pessoa que mais defende o Abel Ferreira? A Leila. A Leila? Sim. A Leila é fechada. Gente, ela é fechada, amarrada, atada, unida a Abel Ferreira. E aí o Abel, nessa, comprou também o lado de quem, na minha opinião? Da Leila. Claro. E a treta que envolve Dudu e Leila Pereira ainda tá dando o que falar. Hoje a mídia, né, comentou sobre o caso, disse que os dois estavam errados, né, até porque a Leila Pereira não tinha motivo nenhum dela citar Dudu e dizer que ele era um jogador indisciplinado com a história que ele tinha no Palmeiras. Ela também não deveria expor o Dudu daquela forma, que perdeu a linha. No comentário dele que a gente viu nas suas redes sociais, ele aparentemente estava tudo tranquilo quando ele falou me esquece e esculhambou Leila Pereira. Algumas pessoas criticaram, né, a atitude de Dudu, não o seu caráter em si, mas aquele exato momento onde ele escreveu aquelas palavras e se dirigindo à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ele errou por ter esculhambado ela, faltou com respeito. Acredito que ele estava muito estressado pelo fato dela ter citado ele naquela entrevista onde ela acabou expondo o Dudu daquela forma, falando que ele não era um jogador comprometido assim como o Rony e que o Palmeiras nessa história toda foi o prejudicado, perdeu milhões por conta de toda a situação que envolve Dudu e a sua saída. Bom, eu quero saber a tua opinião aqui neste vídeo, comenta aqui embaixo o que é que você achou do Dudu, que a gente sabe que ele é um ídolo no time do Palmeiras, ganhou vários títulos, mas querendo ou não, aqui, na minha opinião, essa atitude dele em ter falado dessa maneira, ele pode ter errado na maneira de se expressar, poderia ter falado outras coisas, mas falar o que ele falou ali, acredito que ele errou. A gente viu muitos comentaristas também falaram sobre Leila Pereira, não defendendo-a, mas criticando ela por ter falado do Dudu. Não tinha nada a ver ali, não era o momento onde ela deveria falar do ex-jogador do time do Palmeiras, né? E ela acabou citando ele e alfinetou, essa é a verdade. Dudu não gostou,
foi lá nas suas redes sociais, fez um post e vocês viram o que de fato aconteceu. A gente sabe que amanhã o time do Cruzeiro vai enfrentar o time do São Paulo, então vamos ver como é que o Cruzeiro ele vai se comportar dentro de campo. O Cruzeiro vem com um time muito bom, assim, a gente sabe que tem que mostrar um futebol dentro do campo, não adianta só ter nomes de jogadores ali que foram campeões da Libertadores e tudo mais, assim como o Dudu, Gabigol, esses jogadores que vieram de grandes times, estão ali jogando junto, e vamos ver se vai se encaixar para de fato ver o que vai acontecer, se de fato o Cruzeiro vai disputar títulos esse ano de 2025, que é um ano que promete muito, vai ser bem disputado, acredito eu, tanto o Flamengo ali como o Palmeiras, o Cruzeiro também ali, o Corinthians também, que apesar de toda a polêmica envolvendo eles sobre o atraso dos jogadores, o Corinthians ali tá uma situação meio que complicada. Muitas pessoas estão criticando o Corinthians, como é que vai pagar o Pogba, como é que eles querem trazer o Pogba, sendo que eles já estão atrasando o salário dos próprios jogadores que eles já têm. É uma situação meio complicada. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando dessa treta envolvendo Dudu e Leila Pereira. Comenta aqui embaixo. Valeu, Deus abençoe e até o próximo vídeo.